Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vereador pelo Democratas, José Antônio Caldini Crespo. José Antônio Caldini Crespo, ou simplesmente José Crespo, é natural de Sorocaba. Filho do ex-prefeito José Crespo Gonzalez, desde cedo passou a se interessar pelas atividades comunitárias, participando de projetos sociais em bairros carentes e coordenando campanhas culturais ou filantrópicas. Em 1980, casou-se com Lilian Marangoni Crespo, com quem teve 2 filhos, Juliana e Daniel. Formou-se engenheiro eletricista pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e posteriormente em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba. Sua vida pública teve início em 1989, quando assumiu a presidência da URBS, a empresa de desenvolvimento urbano e social de Sorocaba, hoje apenas URBS Trânsito e Transportes. De presidente da URBS, a vida política. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 1994, com a maior votação entre todos os candidatos da região de Sorocaba, José Crespo galgou a reeleição em 1998. Nas eleições de 2002, foi conduzido para o 3º mandato consecutivo, com quase 70 mil votos. Em 2006, o número de votos não garantiu o 4º mandato na Assembleia Legislativa, ficando como suplente. Em 5 de outubro de 2008, então, José Crespo tornou-se o vereador mais votado da história de Sorocaba, com 9.874 votos. Em 2012, foi reeleito vereador com 6.913 votos. Vereador, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Sou eu quem agradece, obrigado, e não só pelo convite, mas quero cumprimentá-lo também e a todos os diretores pelo programa. Somente o título já diz muita coisa, Vida Pública. E por sinal, tudo que é público, cada dia se entrelaça mais com o que é privado, né? Isso é muito bonito. E é verdade, e é por isso que nós estamos aqui, inclusive, para saber um pouco mais da história desse vereador, deputado, desse político que já está aí na área política, no mercado político, por assim dizer, há bastante tempo, com uma atuação que já vem de anos, e é claro, com a inspiração no pai. Poderia nos contar um pouco sobre o seu pai, José Crespo Gonzalez? Sim, quem é que não tem orgulho do seu pai? E também lembrando a importância da família, não é? A família é até um desafio, mas é a coisa mais importante que ainda temos e espero que nunca desapareça. Há quem diga que, infelizmente, os valores familiares estão desagregando. Espero não acreditar nisso. Mas o meu pai foi realmente um exemplo. Ele nem era uma pessoa que havia lutado tanto por posições políticas, mas ele tinha, ao lado de Armando Panunzio, fundado o SESI em Sorocaba. Meu pai foi o número 2 aqui na nossa região. E ali nasceu uma amizade muito sólida que foi afastada apenas pela precoce morte do Dr. Armando. Mas enfim, o Dr. Armando havia disputado várias vezes a prefeitura e ganhou somente naquela última, 3ª tentativa. E saiu do SESI, que era a carreira dele, meu pai o substituiu lá, só que no final do governo Panunzio, ele indicou meu pai para ser o sucessor. E havia sublegendas naquela época, e o meu pai, naturalmente na esteira de já um bom governo, muito honesto, competente do Dr. Armando, conseguiu superar na votação a somatória dos votos dos demais adversários. E fez também ele um bom governo, o Dr. Armando retornou, e me permita lembrar que tivemos essa figura extraordinária acompanhando, talvez tenha sido o principal motivo do sucesso daquela época na prefeitura, que é o seu diretor, Dr. Laelcio Rodrigues. Portanto, por tudo isso, eu acabei me interessando pela política, não só pela parte boa, as inaugurações, não é? Mas também sabendo as dificuldades que a política trazia. Mas percebi que na balança entre gratificações e aborrecimentos, a sensação de a gente colaborar para o desenvolvimento da cidade, para o bem-estar das pessoas, superava. E por isso é que eu fiquei latente, né? Eu não pretendia então, era muito jovem ainda, eu me candidatar. Mas a minha entrada aconteceu pelo filho do Armando Panunzio,
O Antônio Carlos, que hoje voltou a ser prefeito, porque quando ele se candidatou me chamou como amigo que eu já era, ajudei na campanha dele e daí ele me surpreendeu com o convite para eu assumir a URBS, que era o maior problema daquela época, creio que pela confiança e porque eu já era um engenheiro de transportes, trabalhava na ferrovia, as minhas rodas eram de aço e depois ficaram de borracha, não é? E assumimos o desafio e conseguimos vencer aquela meta. Essa é a história que me conduziu à política. É claro, gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é crescer num lar em que o pai é prefeito da cidade. Claro que é uma responsabilidade você ver o teu pai prefeito de uma cidade como a de Sorocaba também. Seu pai orientou de alguma maneira para a vida pública? Nunca, nunca, nunca me forçou. É por sinal o que eu faço com os meus filhos, não é? Eles já nem moram mais em Sorocaba, talvez um dia eles ingressem em alguma atividade política, mas hoje não. Eu acho que nenhum pai deve forçar, naturalmente deve dar o seu exemplo. E a gente sente também as dificuldades. O meu pai, naturalmente, sempre muito ocupado e envolvido com as coisas da política, especialmente quando prefeito. Eu me lembro muito de uma figura, havia em casa uma daquelas poltronas do papai, né, tradicionais, pelo menos naquela época. Aliás, muito boas para relaxar. Pois é, então ele chegava, nem chegava muito tarde em geral, mas ele trazia um montão de processos embaixo do braço e tinha que despachar em casa. E daí mandou fazer uma tábua para colocar nos braços dessa tal poltrona. E ele ficava com a gente, então eu me lembro disso, ele estava conosco, mas ele estava com um olho na televisão ou na família, mas também despachando, né? Isso não nos prejudicava, mas dava para sentir que era alguma coisa necessária, importante que ele fazia. E a imagem, quero dizer o seguinte, claro que o político, primeiro ele tem que se partidarizar, essa palavra nunca é bonita, partido, partido nem é unido, não é? É separado pelo menos de outros, e além disso, ele acaba ficando muito exposto. Mas tem essa gratificação que compensa tudo. Então, a imagem que eu tenho do meu pai é que ele conseguiu, a despeito das dificuldades, e ninguém agrada a todo mundo, criar uma boa imagem, principalmente de honestidade. Alguém diria, pô, mas isso é obrigação de todos. Claro, mas nem sempre na vida pública alguém termina assim. Alguns começam com uma boa imagem e terminam mal. Meu pai, é o orgulho que eu tenho, todos os anos que ele viveu aqui, não só no SESI, principalmente na política, ele só granjeou amigos. Até hoje, todos os que falam dele, lembram dele com carinho. É um exemplo que eu tento seguir. Muito bem. E, vereador, antes de ingressar na URBS, a convite, então, do prefeito Antônio Carlos Panunzio, você teve uma atuação comunitária no projeto Rotaract. Como foi essa experiência? Foi ali que nasceu essa vontade de fazer política? Talvez sim. Fora isto, a convivência com meu pai, que já estava envolvido na política, aconteceu que o Rotary Club é uma atividade maravilhosa, que acho que os Rotarys continuam fazendo, mas naquela época, e preciso citar o nome do Dr. Gilberto Delmont, que ele era rotariano, eu mal o conhecia, mas eu sei que ele fez uma proposta, foi aceita pelo Rotary Centro, criaram o que eles chamavam de cursos de liderança jovem, justamente buscando o jovem na época do segundo grau, ensino médio, e esses rotarianos eles foram às escolas, convidaram jovens a que se inscrevessem para passarem reclusos até num fim de semana, ouvindo palestras, ou seja, levando valores, propostas de vida para aqueles jovens. Fantástico, é isso que todos deveriam fazer para a juventude que está procurando valores. Se ninguém lhes ajuda, eles acabam descobrindo valores negativos, quem sabe. Então o Rotary Club fez muito por aqueles jovens e a maioria dos que fizemos o curso de liderança jovem, ficamos amigos também. E depois, uns 40 desses, formamos o Rotaract Club, que era o grupo de jovens do Rotary, que era o patrocinador da primeira atividade. E daí nós, então, lá, com vontade de fazer, de servir a comunidade, aliás, quem conhece Rotary, e poderia eu falar de Lions, maçonaria, tem muitas instituições na mesma linha, é servir. Aliás, é o mandamento de todas as religiões, servir ao próximo, amar ao próximo, não é? Então o Rotary deu para aqueles jovens uma oportunidade de como fazer. Muitos já percebem que querem fazer, mas não sabem como. Então foi o caminho. Esses jovens, então, nós conquistamos, lutamos contra as autoridades políticas da época. Na verdade, nós tiramos da Câmara Municipal o recinto dela, que até então estava sendo na Casa da Cultura hoje, o antigo fórum, hoje na Praça Frei Baraúna. E nós acabamos vencendo a parada, porque fomos diretamente ao governador Paulo Egídio
que acabou tirando da Câmara e dando para a cultura estadual, mas, enfim, uma finalidade certamente mais importante até. E aí a Casa da Cultura foi feita, né, devido ao trabalho dos jovens, e também esses projetos Rotaract, que se inspiraram no projeto Rondon, mas aquele era muito longe. E nós criamos aqui os jovens, o projeto Rotaract, para que os jovens nas suas férias fossem aos bairros, cada um na sua atividade ou estudo, né, engenheiros, não eram formados, médicos e por aí adiante. E nós, para que pudéssemos trabalhar, procuramos lideranças e empresariado na cidade. Volto a falar do Dr. Laelcio, que colaborou muito através da Fundação Ubaldino Amaral, com remédios e tudo que era possível levar para esse trabalho dos jovens. Foi algo que a gente não esqueceu mais. E o telespectador deve estar pensando agora, e até uma curiosidade, do grupo que foi formado do Rotaract, somente o senhor migrou para a vida política ou o senhor conhece outros que também foram para a vida política? Para a política partidária, eu creio que não houve mais nenhum, mas eu diria o seguinte, todos até hoje continuam envolvidos na política social. A política partidária, claro que é necessária, importante, mas ela tem meandros difíceis, não é? A pessoa para servir a comunidade não precisa fazer política partidária, não é? No meu caso, fui chamado para isso. Quem sabe em parte porque meu pai tinha sido prefeito, mas eu não trabalhava partidariamente. Foi o Antônio Carlos Panunzio, na verdade, que é o culpado disso, que me levou para a política partidária. Ok. Vereador, o senhor então foi para a presidência da URBS em 1989, a convite do atual prefeito Antônio Carlos Panunzio, e na época era o prefeito também. E o senhor foi responsável pela implantação do sistema de terminais urbanos de ônibus de integração, o Terminal Santo Antônio e o Terminal São Paulo, que é essa integração tarifária que existe até hoje em Sorocaba. Como você avalia essa mudança naquela época e como vê o transporte hoje na cidade? É verdade. Olha, a campanha eleitoral de 88 fez com que todos os candidatos, todos, se comprometessem a melhorar o transporte regular, transporte dos ônibus em Sorocaba, porque infelizmente, estava piorando a cada ano e a culpa nem era tanto de uma prefeitura. É que, lembrando antes, Sorocaba, tempos atrás disso, tinha 7 empresas de transporte, mas que começaram a ter uma disputa predatória, no tipo, os corredores eram os mesmos, então a empresa tentava fazer com que o seu ônibus passasse na frente do outro para chegar primeiro no ponto e pegar os passageiros, porque ganhava pelo passageiro transportado, não por quilômetro, como passou a ser neste nosso tempo. Então isso aí era cada dia pior, deixaram de investir na manutenção, os ônibus quebravam mesmo, era verdade que quebravam nas ruas, sempre alguns tinham quebrado naquele dia e portanto a população não aguentava mais. Transporte é que nem lixo, não pode ficar um dia sem. Então isso foi a campanha eleitoral de 88, todos se comprometeram não só a discursar, mas a tomar providências. E é preciso lembrar que naquela época não havia a possibilidade de reeleição. Panunzio ganhou aquela campanha, eu estive com ele ajudando, mas não havia nenhum compromisso dele. Eu era ferroviário, trabalhava na ferrovia, apenas gostava de política e de transportes. Ele me surpreendeu quando então trouxe, eu até fiz um projeto de terminais de integração, porque tinha estudado isso em outro local. E ele gostou, citou isso na campanha e ganhou, então me deu a responsabilidade de tirar do papel. E o que fiz, naturalmente, com o apoio dele? Montamos uma boa, ótima equipe, por sinal, aqueles continuam praticamente os mesmos até hoje, 20 anos depois, o que significa que a equipe que eu formei, de fato, era muito boa. Só que não bastava, para você fazer em 4 anos, do zero, até inaugurar alguma coisa, porque pela descontinuidade política, que é uma praga que infelizmente acontece algumas vezes, nós não podíamos deixar metade apenas feita. Então corremos bastante, fomos a Curitiba. O prefeito Jaime Lerner estava naquela época, abriu as portas, ficamos uma semana, vimos tudo em Curitiba, eles já tinham lá o sistema de caixa única, um sistema que já era o melhor do Brasil. Nós trouxemos as ideias, formatamos juridicamente, contratamos, é preciso lembrar, a doutora Laô Café Alves, um dos melhores juristas confiáveis, deu um parecer para formatar o tal do caixa único, o fundo de transportes, para que não houvesse problemas jurídicos. Isso é o que eu quero dizer. Concorrência pública é uma coisa que dá para fazer em 3 ou 4 meses, desde que você seja honesto, que você não crie favorecimentos. O que causa impugnações é isso, né? Essas espertezas que alguns administradores tentam fazer. Nós, como fizemos tudo direitinho, conseguimos fazer a concorrência sem impugnações. A Câmara aprovou por unanimidade aquela nova lei.
havia uma desconfiança dos empresários, se eles conseguiriam ganhar dinheiro com o novo sistema, porque a fiscalização era e continua sendo muito rigorosa. Mas eles passaram a ganhar o valor justo e no prazo combinado. Nós também nunca fizemos aquela politicagem de usar o empresário jogando a população contra ele. Então eles perceberam que aqui a margem de lucro podia ser até melhor, mas era garantida. E deu certo, né? Deu certo. Até a inauguração havia dúvidas dos terminais, né? Há quem diga que eu perdi, eu acabei ficando candidato do Panunzio no final daqueles 4 anos. Só que conseguimos fazer tudo em 4, mas a inauguração dos terminais ficou praticamente na época da inauguração. Aliás, há quem diga que se a gente tivesse feito alguma politicagem, não tivéssemos inaugurado os terminais, eu e o Panunzio, que era o chefe, teríamos ganhado aquela eleição. Mas nós não fizemos isso. Terminou, nós entregamos ao povo, só que o povo levou uns meses para conhecer aquilo, né? Havia quem dissesse que quando chovia a ficha do ônibus ficava presa no bolso, coisas bobas desse tipo, é normal. Então quem sabe eu tenha perdido a eleição, porque era muito nova aquela coisa diferente que nós trouxemos de Curitiba. E estava se descobrindo algumas tecnologias, né? Algumas novas tecnologias, foram se experimentando nessas diferentes tecnologias. Teve a ficha, teve depois o passe em Você papel. lembrou muito bem, isto foi até um outro problema, porque nenhum cobrador foi desempregado contra a sua vontade. Lógico que alguns adversários, principalmente, tentaram distorcer isto, mas não. Como nós tínhamos o controle financeiro, que era o Caixa Único, nós percebemos que para fazer a integração, quer dizer, as pessoas passaram a pagar metade. Pelo menos aqueles que eram mais carentes, que usavam mais ônibus. Usavam então 2 viagens, pagavam 2 vezes. A partir da integração passaram a pagar uma vez só. Mas e a arrecadação? Também diminuiu. Nós fomos obrigados, para dar essa vantagem da integração, que beneficiou a maioria, eliminar a função do cobrador. Mas como nós sabíamos disso, porque o nosso modelo foi Curitiba, no primeiro mês do governo já fomos em Curitiba. Então nós planejamos, nós então avisamos e obrigamos, embora não tenha havido resistência, que as empresas elas foram reciclando os cobradores. Conforme os ônibus novos iam chegando, com a máquina automática, os cobradores eles não eram demitidos, eles foram transformados em borracheiros, eletricistas, ou então motoristas da frota ou de outra empresa da região. Não houve essa comoção, por isso é que até hoje nenhum cobrador disse que foi mandado embora, não é? Houve apenas alguns adversários que usaram isso. Conseguimos atingir a nossa meta. Naturalmente, Sorocaba cresceu ao longo destes anos, é claro, já são 20 anos, né, desde a implantação dos terminais São Paulo e Santo Antônio, e muito se discute hoje, inclusive até pegando Curitiba como modelo também do transporte novamente. Hoje Panunzio é o atual prefeito em Sorocaba e se discute a questão de se rever o sistema de transporte coletivo. Mas não de substituir os terminais, na verdade de você melhorar esse sistema hoje para atender essa quantidade de pessoas, de usuários que veio aumentando ao longo desses anos. Quais as soluções para o transporte coletivo hoje, com a experiência que o senhor tem? E acredita que o BRT é uma solução global? Pode ser, mas se realmente vier a ser um BRT, esse BRT significa ônibus rápido. Portanto, se uma novidade não for rápida, não é BRT. Esse é o grande problema da utilização das vias rodoviárias, porque havia antes uma proposta, aliás, ela ainda existe, do VLT, que é o aproveitamento do leito ferroviário. O leito ferroviário não tem semáforo, não tem cruzamento, tem nada. Este é rápido. O BRT poderá ser rápido, mas aí há uma questão de desapropriação, de você transformar, você não vai desapropriar as laterais, você tem que transformar os canteiros centrais. Veja Itavuvu, por exemplo, que é uma das propostas do atual governo de se transformar em BRT. Não foi previsto antes. Então o canteiro central da Itavuvu, além de ter grama, ele tem os postes de iluminação. Tem lá, né, embaixo da terra, todos aqueles dutos, né? É um dinheiro que vai ser gasto ali. Então, se ali no meio for a canaleta exclusiva para os ônibus, será rápido. Se não for assim, não será rápido. Tem a questão do centro. Como é que o BRT vai transpor o centro da cidade? É uma outra situação dificílima, porque no centro o custo de uma desapropriação é muito maior. E as ruas são acanhadas. Você vai pegar ruas como a Padre Luiz, é uma possibilidade, mas veja as decorrências. Na Padre Luiz não dá para você fazer uma canaleta exclusiva para ônibus. Então, você terá coragem, você, prefeito, terá coragem de proibir os carros.
Dá para fazer só ônibus, até nos dois sentidos, mas sem carros. Todo mundo concorda que o ônibus, o coletivo, tem que ter preferência sobre o particular, mas todos concordam até a hora que ele seja prejudicado. Aí já existe uma grita, né, legítima. Não é fácil. Eu acredito que para que a gente tenha um melhor transporte, outras atitudes além dessa, o BRT é uma boa, mas sozinha não vai resolver, ela tem as suas próprias dificuldades. Sorocaba é uma cidade muito antiga e nós somos cortados em dois eixos que causam dificuldades para o trânsito e transporte, que é o rio, no sentido norte e sul, e a ferrovia, no sentido leste e oeste. Nós temos que até tentar tirar proveito disso, senão nós vamos ter problemas de trânsito cada vez maiores. Uma coisa é fazer o sistema viário tangencial, para evitar que um cidadão, é um contrassenso, o cidadão vem de um bairro, mas tem que vir até o centro, pega outro ônibus para voltar no bairro vizinho, quando a distância, a linha reta, é curta, mas não tem ônibus direto entre os bairros, não tem nem vias, porque Sorocaba é montanhosa. Nós estamos falando agora na Câmara de fazer uma passagem de carros entre o Santa Cecília e o São Guilherme. É um exemplo, o povo não aguenta mais ter que dar volta. Se você está no São Guilherme e quer ir para o Santa Cecília, você tem que vir para o centro da cidade e pegar outro ônibus quando você já estava a 500 metros do seu destino. Só que não dá para ir a pé. Hoje tem o córrego, tem lá uma ribanceira, percebe? Isso é próprio de uma cidade montanhosa, é bonita por algum aspecto, mas então o transporte tem que ter sistema viário tangencial, mais terminais de ônibus, mini terminais. Em Curitiba, há 20 anos, nós já verificamos 33 terminais. Fizemos somente 2 grandes. Depois, nos últimos anos, fizeram mais meia dúzia dos menores, mas falta muito mais. Muito mais. O cidadão precisa ter esse conforto de pegar um ônibus e ir direto, não passar pelo centro, porque as vias do centro não dá para largar. No máximo fazer bulevar. Só que o bulevar é uma questão cultural, só vai ser feita quando a população estiver preparada. Você acredita que a ciclovia é uma alternativa para Sorocaba? A ciclovia foi um avanço tecnológico, porque há muitos anos as bicicletas não eram apropriadas, só tinha uma marcha, né? Pouca gente conseguia aguentar numa cidade montanhosa, era na praia. A bicicleta antigamente era só na praia. Depois que inventaram as marchas e tal, a bicicleta consegue vencer as rampas. E, portanto, a ciclovia em Sorocaba, com essa tecnologia, veio em boa hora. Naturalmente, acho muito, é um transporte alternativo. Melhor do que bicicleta, é bom que se diga, é andar a pé. Isso, eu quero lembrar o seguinte, o melhor conceito urbanístico é o seguinte, as cidades não deveriam crescer tanto. Figueiredo Ferraz, na capital, acharam que ele era louco, mas ele disse como prefeito uma grande verdade, São Paulo precisa parar de crescer. Quase internaram o prefeito, mas ele tinha razão. Ela continuou crescendo, não tem mais solução urbanística São Paulo, ou se tiver, custa bilhões. Não vamos deixar que Sorocaba chegue tanto. Então, o conceito urbanístico de bairro, que é o local mais importante, mais do que a cidade, é o bairro. Que o bairro tenha tudo de que você precisa, Fernanda, sem precisar pegar ônibus, nem, muito menos seu carro particular, ou de bicicleta, e a pé na padaria, não precisa mudar. Tem gente que tem que ir de carro na padaria, até no seu próprio bairro. Então, se tiver banco, se tiver escola, se tiver posto de saúde, essas coisas no bairro, então a vida social vai ganhar. Quanto menos transporte, melhor. Muito bem. Vereador, falando agora um pouco sobre a sua atuação legislativa, como você define sua atuação na Câmara de Sorocaba e se você se põe como um vereador de oposição a essa situação? Fale um pouco sobre essa sua atuação. São opiniões pessoais, mas são convictas depois de muitos anos de diálogos e aprendizado. Eu não acredito, eu até lhe digo que não existe mais, é somente alguém ultrapassado que o mundo está andando com muita velocidade. Se você cochilar, o mundo já foi, você ficou para trás. Não existe mais situação, oposição, direita e esquerda, muito menos, muito menos. Só alguém desatualizado não percebeu isso. E também os problemas sociais aumentaram. A tecnologia melhorou, mas o custo de vida aumentou também. Então, novas demandas aparecem. Nós temos que correr atrás de soluções. Não dá para ficar discutindo política, muito menos essas bobagens de esquerda a direita. Aliás, até o público-privado, hoje fala parcerias público-privadas. Eu dizer para você, se uma criança está numa escola, caso ela consiga ser educada nessa escola, que diferença faz se é pública ou privada?
Na saúde já avançamos um tanto. Eu acredito que na educação vamos chegar ao ponto, vou citar o Politécnico, por exemplo. É uma escola privada que tem um ensino muito bom. Que diferença faz para a criança, para aquela família, se é público ou privado? Paga imposto. Qual é o problema você pegar o dinheiro do imposto, contratar uma escola privada que ofereça vagas gratuitas para educar melhor as crianças? Nenhuma diferença, ao meu ver. E mesmo que devagar, as coisas vão caminhando para essa integração entre o público e o privado. Naturalmente, os governos têm que enxergar onde estão as maiores dificuldades, se não saná-las diretamente e com dinheiro, fomentar a solução através de parcerias. Realmente eu acredito nisso. A minha vida política pode ser definida atualmente, mas acho que sempre foi assim, como uma vida política independente. E eu explico melhor. Tenho um partido, sou fiel ao meu partido, mas eu não sou fanático por nada, nem pelo Corinthians, que é o meu time também. Sou corintiano, não sou fanático. Portanto, tenho o meu partido, sou leal a ele, mas não sou fanático. Vejo defeitos no meu partido, aliás, em todos os demais. Os partidos também já morreram e não perceberam ainda. A tal reforma política nunca acontece. Aliás, quem está substituindo os partidos, por culpa deles que não se modernizaram, são as igrejas e algumas organizações sociais. Se os partidos não acordarem em tempo, daqui a uns 50 anos, não vai ter nenhum político eleito exatamente pelo partido. Até aqueles que são eleitos por partidos, porque a lei hoje manda, eles são mais fiéis, no caso, à sua própria igreja, do que ao partido. Nessa tocada, então, o Rotary Club, a maçonaria, os sindicatos também vão se politizar. O problema dessa tendência é que, se isso acontecer, haverá cidadãos que não estarão associados a nenhuma dessas associações ou igrejas, ficarão sem representante. Esse é o problema. Os partidos, em tese, representam toda a população, ou segmentos dela. As igrejas e esses outros que eu citei, apenas os seus associados. Mas, infelizmente, sem reforma partidária, o povo não vota em partido. Então, qual é o meu trabalho? Eu continuei sendo, ainda sou, me policio para isso, sou um cidadão. A minha visão é crítica contra tudo que eu vejo de errado na política, por isso que eu tenho que ser independente. Porque eu sou um cidadão. Eu nunca esqueci, tenho essa humildade, então. A vida política, em termos de mandatos, uma hora acaba. E quem se acostumou com esse poder entra em depressão. Eu espero nunca entrar. Vereador, aproveitando a sua experiência na área do transportes, a Fundação Baldino do Amaral e a URBS estão lançando agora a campanha de trânsito Dezembro Verde, Dê Preferência à Vida. Como cada pessoa pode trabalhar essa questão da segurança no trânsito? É uma questão cultural. Aliás, antes da própria Constituição Nacional, vem a cultura nacional. É a cultura que faz até a Constituição e da Constituição todos os demais códigos e leis. Ou seja, há problemas que não é a polícia e nem as leis, nem a política vão resolver. Os problemas culturais, somente o próprio povo há de percebê-los e depois tomar alguma atitude. Infelizmente, isso leva tempo. Algumas vezes tem que chegar no fundo do poço, é lamentável para que as pessoas acordem e comecem a reconstruir. Mas sabe, reconstruir toma muito mais energia do que se você sentir que é preciso valores, sabe? Valores, e me permita dizer, valores cristãos. Todas as religiões são válidas e a maioria são cristãs, inclusive. E é por isso que eu digo, aí é que vem a interface com a igreja, sabe? E cultura. Se a gente não resgatar valores da família, por exemplo, valores sociais e religiosos, não vejo salvação na humanidade, não vejo mesmo. Alguns esperam que o vereador faça uma lei que resolva determinados problemas. Não tem, tem leis que existem, mas não são cumpridas. Não adianta você querer fazer uma lei se o senso das pessoas não é naquele sentido, não é? Por isso que programas como este, debates e palestras que a gente que adquiriu, mesmo que apanhando, adquiriu uma consciência política melhor, tem que procurar fazer a cabeça das pessoas. Quer dizer, levar ideias para que elas se levantem. O Brasil é maravilhoso, mas nosso povo, para não dizer que é alienado, parece isso um pouco ofensivo até, que seja anestesiado então. O povo tem todo o poder, mas não usa esse poder, sabe? Pacificamente, é verdade. Eu fiquei super entusiasmado, Fernando, com aquelas passeatas, né, a mobilização dos jovens, mas depois acabou também, foi um lampejo apenas. Veja, os políticos ficaram tão com medo que nos dias seguintes já fizeram alguma coisa e depois pararam novamente. As reformas nunca acontecem. Então esse é o grande problema, enquanto o povo não perceber pacificamente, com respeito, ordem, é claro, que precisa impor mudanças,
Se esperar que apareça salvador da pátria, o último foi Collor e já não funcionou. Não vai haver salvador da pátria contra a vontade popular. A cultura tem que preceder as mudanças das leis. Vereador, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Sou eu quem agradeço a oportunidade, levo um abraço ao Laelso, uma das pessoas que eu mais admiro em Sorocaba, e a você por ter sintonizado e participado daqui. Pense e, se concordar, trabalhe nessa direção para que a gente faça sinergia. Obrigado. Muito bem, o Vida Pública de hoje conversou com o vereador em Sorocaba, José Crespo, do Democratas. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br e na TV Com, canal 7 da NET. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.